Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos. Deus abençoe a todos. Somos da Quarta Igreja Presbiteriana Renovada de Osasco, Família em Oração. Estamos fazendo um estudo aqui de Romanos. E hoje aqui a gente vai dar continuidade com o capítulo 11. Mas antes eu vou chamar aqui a Débora para fazer uma oração para a gente iniciar os nossos estudos. Débora. Paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos. Um ótimo dia. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada ao Pai por mais um dia de vida. Obrigada pela noite que nós tivemos. E obrigada, Senhor, pela oportunidade que nós temos de aprender da sua palavra. Pedimos ao Pai que nessa manhã o Senhor venha ungir, Senhor, o Marcelino, o Edgar, para nos orientar, Senhor, sobre a sua palavra, e que possamos estar com o nosso coração aberto para recebê-los, ó Pai, receber desta mensagem. Também oramos e agradecemos pela vida do Milton, que está fazendo aniversário, do Douglas, que fez ontem, que o Senhor venha, Senhor, derramar muitas bênçãos sobre cada um deles, e que o Senhor venha verificar, ó Pai, quais as suas necessidades, para que possam ser resolvidas e dadas como presente a cada um deles, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. 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 Então vamos lá, vamos dar sequência aqui. Nós já estamos aqui na parte 19 de Romanos, que é a primeira carta, né, de Paulo, aqui na nossa estante. O que a gente já viu? A gente já viu do capítulo 1 ao 8, né, do capítulo 1 ao 8, Paulo veio explicando tudo, a gente já estudou isso, veio falando como que é a salvação é pela fé, é para todos, veio falando da diferença entre judeus e gentios, que não há diferença, ele também vem falando como é que se dá essa salvação, né, e ele vem falando até o capítulo 8, né? Ele vem explicando tudo, o que é lei, o que é pecado. E no capítulo 8 ele fechou com a maravilha que é a presença de Deus na nossa vida, né? A atuação do Espírito Santo na nossa vida, na vida de quem é salvo. Então ele terminou o capítulo 8 dessa forma. E aí a gente viu que o bloquinho 9, 10 e 11 são interligados, são os dos mais importantes dentro dessa carta, né? Os estudiosos também dizem isso, a gente vê isso, e que realmente tem muita mensagem, por isso a gente até está pegando um pouquinho mais de tempo. Dentro desse bloquinho, ele tem muitas explicações importantes que a gente precisa entender. A escrita também não é tão simples, por isso a gente teve que fazer um estudo mais profundo. E do capítulo 12 ao 16, né? A carta vai até o 16, né? Do 12 ao 16, já é um outro contexto. São as orientações já dirigidas para a igreja, dirigidas para a gente. São coisas mais simples de entender e vai ser um bloco específico também, mais bacana, mais tranquilo da gente estar entendendo. Vai ser uma leitura um pouco mais rápida até, do 12 para frente. E aqui dentro desse bloquinho, né, o 9, o 10 e o 11, o 9 a gente tratou do passado de Israel, onde ele veio contando como é que se deu aí a incredulidade dos judeus, né? Ele até já começou com aquela angústia, ele falou, como é que um povo escolhido por Deus, e onde Deus se manifestou, como é que ainda assim tem gente que não acreditou, enfim. Então ele veio contando do passado, mostrou também que as promessas de Deus e a justiça de Deus estavam compatíveis, sim, com tudo que estava acontecendo, a gente já estudou isso. No 10, a gente estudou o presente. Ele falou da desobediência de Israel. E agora, no capítulo 11, a gente já começou no domingo passado, o quê? O futuro. Tá bom, a restauração. Tá bom, a gente já entendeu tudo, ele já explicou tudo. E agora, tem jeito? Né? Ou a condenação é para sempre? É isso que a gente começou a ver no capítulo 11. E aí, no primeiro bloquinho, do 1 ao 10, onde ele fala do futuro de Israel. E aí, Israel, vai ter futuro ou já está condenado? Aí, no segundo bloquinho, ele vai mostrar que realmente essa rejeição não é final. A gente vai ver isso. E aí ele vai explicar a misericórdia de Deus, como é que vai funcionar
para a restauração do povo. E aqui que vai entrar alguns assuntos muito bacanas e importantes que a gente vai tratar. Então, quando a gente viu no domingo passado, no capítulo 11, a gente viu ali do 1 ao 10, né? A gente viu aqui o futuro de Israel, né? O que a gente viu lá no domingo passado? Ele falou, no primeiro versículo, mas será que Deus rejeitou seu povo? Ele falou, não, de modo nenhum. E trouxe o quê? 3 evidências. Lembra que a gente falou das 3 evidências? Primeira evidência foi ele mesmo. Ele falou, eu sou israelita e fui salvo. Segunda evidência, ele trouxe Elias. Lembra quando ele falou, estou sozinho aqui, e só sobrou eu, e ainda estão querendo tirar minha vida? E Deus falou para ele, não, eu reservei 7.000 homens que não dobraram o joelho abaixo. E a terceira evidência que ele trouxe? Nos tempos de hoje, quer dizer, de hoje lá de Paulo, não, sobrou um remanescente, sim, que foram eleitos segundo a graça. Então a gente viu que, sim, tem salvação, sim, para o povo de Israel. E ele mostrou aqui, no final do capítulo 11, e a gente viu no passado, que existe, sim, pessoas que têm olhos e não vão ver, e têm ouvidos e não vão ouvir. Então a gente conversou aqui sobre a evangelização e que vai ter uns que vão crer, tem outros que não. Tem uns que vão ouvir, tem outros que não. Isso a gente já ficou claro nos capítulos anteriores. Então ele está falando que tem sim, e existe sim os que não acreditam. Bom, e aí, o que a gente vê no próximo bloco, que é o que a gente vai começar hoje, que eu vou ler, sobre essa queda de Israel, essa rejeição, ela é final? Não, não é final e a gente vai ver isso. Então, esse é o bloquinho que a gente vai ler agora, do 11 até o 24. Então, vou fazer a leitura, depois eu volto para a gente fazer as considerações. Notem que tem bastante coisa aí grifada em pretinho, né? Então, a gente vai falar bastante, porque esse texto está muito bacana. Muito bacana mesmo, para a gente estar conversando. Então, vamos ler, do 11 até o 24. Vamos lá. Vamos ler com atenção, porque a gente vai precisar depois fazer uma interpretação. 11. Pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Dirijo-me a vós outros que sois gentios. Visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se de algum modo posso incitar a emulação os do meu povo a salvar alguns deles. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será o seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. E se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos forem quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e se tornaste participante da raiz, e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, está firme. Não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Para com os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade de Deus. Se nela permaneceres, outra sorte também tu serás cortado.
Eles também, se não permaneceram na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se fosse cortado daqui, por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Bom, vamos lá. Vou voltar lá no começo para a gente ir conversando. É muito bacana esse trecho aqui. Na primeira vez que a gente lê, realmente, tem muito disso, né, na Bíblia. Às vezes a gente lê da primeira vez, não fica muitas coisas claras, aí depois a gente vai lendo com calma, entendendo algumas coisas e tudo fica claro. Vamos começar lá no começo, né? Que a gente estava falando que a rejeição de Israel não é final. Tanto é que aqui no 11 ele fala, porventura tropeçaram para que caíssem, né? Tropeçaram para que fossem condenados, né? E ele mesmo fala, de modo nenhum. Porque por essa transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes. Ele já fala aqui, a gente já comentou sobre isso, só um reforço, quando ele fala que Israel transgrediu, Israel não cumpriu com o que deveria, ele foi rejeitado, enfim. Mas quando veio a salvação, veio para todos. E aqui ele começa a inserir os gentios dentro do contexto. E ele, quando ele fala assim para colocar em ciúmes, a gente já viu lá atrás, ele até cita as escrituras lá atrás, né? Quando ele, é aquele ciúmes que a gente fala do ciúmes bom, né? O povo, os gentios, eles também estão sendo colocados, né, dentro do contexto, e Paulo vem mostrando que Deus, ele não tem diferença. Então, todo aquele orgulho que porventura o povo judeu teria, dizendo, nós somos escolhidos, nós somos o povo de Deus, então existe nós e os outros são condenados. Ele já vem mostrar que isso não existe. E a própria salvação também dos gentios vem mostrar isso, que todo mundo é igual e que não existe isso. Então ele vem trazer o povo judeu à humildade, vem mostrar que tanto faz ser gentil ou ser judeus para Deus, e isso vem criar um mecanismo que a gente vai ver aí durante a nossa conversa, que é o que Paulo explica bem aqui nesse bloquinho e no próximo também, tá? Então vamos entender isso, né? Que quando esses ciúmes aqui é mais uma comparação, ou o povo que vai... o povo, os gentios que estão sendo tratados igualmente por Deus, vai quebrar essa barreira que existe entre eles. Bom, continuando aqui, o 12. E aí ele fala assim no 12. E se essa transgressão redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Quer dizer, o povo de Israel precisa ser salvo. Esse fato, né, do povo de Israel ter transgredido as leis e ter trazido essa salvação, a forma como que veio essa salvação e veio para todo mundo, de alguma forma essa transgressão ela também fez bem para o mundo como um todo. E aí ele fala, se até durante a regressão, né, durante essa, vamos dizer assim, a parte ruim, fez bem para os gentios, dirá na sua plenitude. Quer dizer, um judeu que creu, né, e que ele, como é o caso de Paulo, né, ele vai fazer muito mais bem, vamos dizer assim, para as pessoas do que os outros. Então, quer dizer, se aquilo já redundou em riqueza para o mundo, dirá a sua plenitude, dirá as pessoas que foram convertidas, como é que elas vão ajudar muito o mundo, né, de uma forma geral. E aí, no versículo 13 para frente, aqui tem uma coisa muito importante para a gente entender. Do 13 para frente, eu vou ler aqui, você viu
que eu gravei aqui, até sublinhei, ele fala assim, ó, dirijo-me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério, para ver se, de algum modo, posso incitar a emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Então, veja bem, além do 15 também, porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, então o seu restabelecimento vai trazer vida. Ele quer dizer o seguinte, ó, daqui para frente é importante a gente entender, porque até no próximo bloquinho ele está se dirigindo aos gentios. Vai começar a fazer sentido, tá? E no meio das nossas leituras a gente vai ver se ele está falando com gentios ou com judeus, tá bom? Por isso que é importante aqui, ó, dirijo-me a vós outros que sois gentios. E ele está falando, sim, que ele é apóstolo dos gentios. Que esse foco que ele fala que é dos gentios. E Paulo diz, né, que a gente precisa levar a palavra para todos. E o judeu, de alguma forma, ele já é um povo que conhece Deus, conhece as leis, e ele já é um povo, vamos dizer assim, que já conhece a salvação. Os gentios nem conhecem. Então, ele quer focar nos gentios. Ele vai se dirigir aqui, porque ele vai explicar também algumas coisas para os gentios, durante aqui os próximos versículos. Então, ele fala assim, ó, e eu quero, inclusive, usar esse povo gentil, porque esse povo ele é usado para incitar, para emular o povo judeu. Lembra? Aqui ele está reforçando e explicando que esse é o sentido de quando a gente fala colocar o povo em ciúmes. Essa salvação, o jeito como as coisas vão acontecer, a gente vai vendo isso mais para frente, dentre os gentios, vai ajudá-lo a emulação, a incitação do meu povo. Quando ele fala meu povo, são os judeus. E salvar alguns deles. Então, essa salvação vai ajudar. A gente vai ver isso. Então, o que ele começa a fazer aqui, que é o nosso estudo principal de hoje, do 16 para frente? Ele começa a usar duas metáforas. Mas lembre-se bem, ó, dirijo-me aos gentios. Então, ele está falando com os gentios, tá bom? Daqui para frente. Do 16 para frente, ele vai usar duas metáforas. Uma com a massa santa aqui, né? E outra com a oliveira. Então, vamos ver aqui o 16, ó. As metáforas que ele vai usar. Ó, 16. Se forem santas primícias da massa, igualmente, o será a sua totalidade. Então, ele fala assim, se o principal da massa é santo, então tudo vai ser santo, né? Ele quer dizer que isso daqui vai servir, né? Essa parte, essa raiz, essa primícia da massa, ela vai expandir para os demais. E aí ele usa também ainda no 16. E se for santa raiz, também os ramos o serão. Então ele está partindo desse princípio. Se a raiz é santa, obviamente que os ramos também o serão. Então, o que eu quero também colocar aqui antes da gente ler? Porque essa metáfora que ele usa das oliveiras bravas, dos ramos quebrados, do ramo enxertado, ó que bacana. Aqui, ele já falou que pela transgressão dos judeus veio a salvação que beneficiou os gentios, né? Lembra que a gente já conversou sobre isso. Aqui a questão da oliveira brava e da oliveira natural. Então, o que a gente vê aqui? Quando ele fala com os gentios, ele quer dizer que a videira verdadeira, a raiz é Jesus. O agricultor, ele é Deus, né? A raiz dessa videira verdadeira é Jesus. E aí, quando ele fala da oliveira brava, são os gentios. São os ramos que estavam num outro... Não estava nesse... vamos chamar assim... Não estava com Jesus, não estava com Deus. Esses eram os gentios, né? Então, a gente vai entender isso. Que os que não estavam em Deus, era da oliveira brava, e os que estão aqui com Deus em Jesus, é a oliveira natural. E aí, o que acontece? Quando ele falar de ramos quebrado e enxertado. Vamos entendendo aqui, ó. Agora vai ficar mais claro para a gente, tá bom? O versículo 17, ele fala assim, ó. Alguns dos ramos foram quebrados,
Eu vou falar devagar aqui, tá bom? Alguns dos ramos foram quebrados. Ele está falando com os gentios. Vou sempre lembrar isso. No versículo 17, alguns ramos foram quebrados. Significa o quê? A oliveira natural, que é o povo judeu, alguns ramos se separaram de Deus, foram quebrados. E tu, sendo oliveira brava, foste enxertado. Ó, tu, você gentil, você é de oliveira brava, quer dizer, você não estava aqui, você não estava aqui. Você, que era gentil, que foi lá da oliveira brava, você foi enxertado aqui, na oliveira correta, vamos chamar assim. Então ele fala, foste enxertado em meio deles e se tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira. Então veja bem, esse 17 aqui, ele está falando, ó, judeu, você que estava na oliveira brava, diga, no final eu te chamo, tá bom? Você que estava lá na oliveira brava, você foi enxertado. E aí, ó, ele está falando aqui, no versículo 17, que a gente está focando, certo? Tu, gentio, sendo oliveira brava, foste enxertado aqui no meio e se tornaste participante da raiz. Ótimo. Aí ele fala assim no 18, não te glorie contra os ramos, porque é o seguinte, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, no 18, ele está falando o seguinte, você que veio para cá e foi enxertado aqui na raiz, você não vai se gloriar contra aqueles ramos quebrados, por quê? Veja bem, aqui quem manda é a raiz. Não é a raiz, não é o ramo que sustenta a raiz, é a raiz que sustenta o ramo. Então ele fala, de novo, ele reforça no 19, ó, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Aí no 20 ele fala, bem, pela sua incredulidade, foram quebrados, e tu, mediante a fé, está firme. Então veja bem, nessa oliveira, quem não teve fé, o incrédulo foi quebrado. É isso que ele está falando. Pela sua incredulidade, ó, no 20, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu, mediante a fé, você está firme. Então é isso. Ele está falando o seguinte: quem estava aqui na oliveira e foi quebrado, porque estava incrédulo. Agora, tu que foste enxertado aqui e você está, mediante a fé, você está firme. Só que ele fala assim, ó, na parte B do 20, não te ensoberbeça, mas teme. Tá bom? Aí ele fala no 21, porque se Deus não poupou os ramos naturais, então ele está falando, agora está falando, se Deus não poupou aqueles ramos naturais, que era o povo judeu, que quebrou, ele não te poupará. Então, considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Mas para contigo, a bondade. Se nela permaneceres. Então, ele está falando, se você vai permanecer na sua fé, se você vai permanecer aqui, você foi enxertado na oliveira correta. Se você permanecer aqui com a sua fé, então você vai ter a bondade. De outra sorte, também tu, o tu aqui é os gentios, será cortado. Então, se você veio aqui enxertado na raiz e permaneceu na fé, eu grifei aqui o nela permaneceres, porque isso é muito importante para a gente entender isso, nos dias de hoje, inclusive. Quando a gente veio aqui, enxertado na oliveira correta, na nossa raiz que é Jesus, a gente precisa permanecer. Por quê? Porque se a gente também perder a fé, se a gente também for incrédulo, também a gente vai ser cortado. Então ele está deixando claro aqui nessa metáfora da oliveira, dos ramos, da raiz, do enxertado, ele está deixando muito claro que a gente precisa permanecer. Senão a gente vai ser desligado. E ele também está deixando isso claro, e que a gente também não tem que se ensoberbecer, ele fala aqui, né? Não tem que ter soberba com os outros. Porque o controle está com Deus, o controle está com Jesus, a raiz.
E aí, né, finalizando aqui o 23 e o 24, ele fala assim, ó, eles também, agora, veja bem, por isso que eu grifei lá em cima o versículo 13, dizendo assim, dirijo-me a vós outros que sois gentios. Porque daí para frente ele fica falando eles, tu, e a gente às vezes pode se confundir se ele está falando com o gentil ou se ele está falando com os judeus. Então vamos no versículo 23. Eles também, os judeus, porque se ele está falando com os gentios, eles também, se não permanecerem na incredulidade, eles serão enxertados. Olha só que legal. Ele falou que lá na oliveira natural, alguns foram cortados pela sua incredulidade, mas se ele não permanecer, olha só, se ele não permanecer na incredulidade, ele tem salvação? Está aqui toda a resposta desse bloquinho inteiro. Ele falou, serão enxertados sim, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Então, o que ele está falando aqui no 23? Olha só que bacana. E aqueles que foram, pela sua incredulidade, eles foram cortados? Os judeus podem ser salvos? Aí vamos voltar lá na 11. Primeira coisa que ele falou? Tropeçaram para que caíssem? Ele falou, não, de modo nenhum. Agora ele está explicando. Se não permanecer na incredulidade, ele será enxertado de novo. Então, aquele ramo pode vir se conectar na raiz natural de novo. Olha só que legal. Então, aqui no 23 está deixando isso claro. Então, eles também, os judeus, né? Porque você está falando com o gentil, quando ele fala eles também, os judeus, eles também, se eles se converterem, eles podem vir e ser conectados de novo na videira correta. Eles podem ser enxertados de novo. Aí o 24. Pois, se fosse cortado daqui por natureza, era oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Olha só como ficou muito claro. Vamos ler de novo aqui o 24. Olha só. Pois, se foste... Olha só, se foste. Ele está falando com quem? Gentios ou judeus? Gentios. Então, pois se foste gentios, cortado por natureza, daqui era a oliveira brava. Então, você que estava numa outra oliveira, você estava aqui com outros deuses, você que não tinha Deus contigo, você que estava fora da vida com Deus, você que contra a sua própria natureza, você estava em outros deuses, você foi enxertado na boa oliveira, e agora nós estamos falando da oliveira natural, a oliveira de Deus, a oliveira onde a raiz é Cristo. Então você, gentil, que estava lá no mundão, você veio aqui, você foi enxertado aqui na boa oliveira, ele chama de boa oliveira, e a hora ele fala de naturais, né? Quanto mais os próprios que estavam já aqui, os ramos naturais que ele fala são os judeus. Então ele está falando gentios aqui no final, né? No versículo 24. Se vocês podem ser salvos, podem ser enxertados aqui, né, na boa oliveira, então os que já estavam, os que eram daqui mesmo, que foram quebrados, também podem vir aqui ser salvos. Olha que beleza. Esse trecho, né, esse bloquinho, né, se a gente não fizer essas explicações, ele não ficava tão claro. Eu tive que escutar várias pessoas e vários estudos para entender isso aqui. Mas ficou muito claro na minha cabeça agora, tá? Então dá para a gente, se alguém até quiser fazer mais alguma observação, vamos fazer. Mas agora ficou bacana, entendido, e essas duas metáforas que Paulo usou, tanto da massa quanto das oliveiras, ficou claro como que é o processo de salvação, que todos podem ser, e mais ainda, que eu frisei aqui, a gente precisa permanecer. Então, existe um processo que, às vezes, você pode estar
sendo plugado na oliveira, mas você pode depois sair. Então depende muito da gente permanecer na fé. Depende também da gente se converter. Quando ele fala tanto para a gente permanecer, quanto a gente pode também se arrepender e voltar para a oliveira boa que ele chama aqui, né? Bom, antes também de abrir aqui para as pessoas, Edgar, vou abrir aqui um pouco para o Edgar. Sereno. Estava meio aflito aqui, porque esse texto é um texto muito que me chama muito a atenção, sabe, dirige ali, leva a gente para algumas reflexões, né? Bem interessantes. Mas tem umas observações mais pontuais aí que eu ia falando, por isso eu estava tentando interromper, porque são coisas muito pontuais, né? Tá bom? Você Não, falou pode. da questão do ciúmes, né? Uhum. O ciúmes ali, nos originais, ele tem a conotação de zelo, né? Ele vem em alguns originais, ele vem com a palavra zelumen. Ele não é ciúmes, ele é zelumen, que vem da origem grega lá, né? Seria o ciúmes, né? E ele é colocado na Bíblia em várias situações, tanto o ciúme que provoca guerra, né? Os ciúmes que provoca crescimento, no sentido de você ter cuidado, né? Ter tanto zelo que aí você acaba até insistindo com aquilo, acaba descobrindo que aquele seu zelo tem também um desdobramento, né? E que pode causar contendas, né? E aí, a gente talvez entendendo um pouquinho o contexto, imagine que esse povo todo judeu tinha sido expulso, a gente já falou numa outra situação, expulso de Roma pelo imperador Cláudio, né? Isso daí, 40 e poucos ali, no comecinho mesmo da igreja, né, primitiva ali, e esse povo todo foi embora, né, expulso, e depois, quando eles voltaram, tinha um povo lá dentro da igreja, os gentios, que estavam liderando aquilo tudo, estavam com entendimento de Cristo, estavam entendendo o que estava acontecendo, né? E eles não entenderam, eles falaram, puxa vida, como assim pessoas que não são da nossa, né, etnia ali, né, não são do nosso grupo, estão liderando a igreja? Então isso criou esses ciúmes, né, também. E Paulo veio, né, para corrigir isso tudo, né, para mostrar que todos eles são do corpo de Cristo, né? Tanto os judeus como os gentios estão fazendo, né, o mesmo papel de cristãos, estão seguindo, deveriam estar, né, seguindo isso tudo. Então Paulo deu aquela ajeitadinha, deu a corrigida. E aí a gente vai ter muitas explicações na Bíblia, tem muitos trechos que acabam remetendo à raiz, né? Tronco, frutos. Então, isso era muita coisa que as coisas permeavam muito aqueles povos daquela época, né? Hoje a gente, sei lá, hoje meu neto, por exemplo, ele só tem contato com árvore, raiz e coisas desse tipo quando vem aqui no quintal em casa, mas mora em apartamento, eles leem muito em escola, tal, mas não tem contato. Então, a vida nossa não tem essa coisa do plantar, colher, do crescer, do enxertar, né? E a gente, quem trabalha com você que tem lá no sítio do seu pai, você deve ter feito algum enxerto, alguma coisa em alguma planta, algum dia, né? Tal. Então isso, quando a gente comenta, às vezes fica estranho, né? Essa oliveira brava que eles falam ali, ela tem ela é conhecida como zambujeiro, na verdade. Zambujeiro. É uma espécie de oliveira que não tem muita carne ali, não é carnuda, aquela azeitona dela, né? Tem mais semente, ela é dura, ela serve até para alguns combustíveis e tal, mas ela não serve para consumo humano, para tirar aquilo tudo que se tira da oliveira tratada num local diferenciado com técnicas diferenciadas, né? Ela é natural, ela vive lá no campo, né? No meio das pedras, no campo, como se fosse assim um cachorro que você cria em casa e o zambujeiro é aquele cachorro selvagem, né? Ele vive lá na selvagem, ele está lá, né? Ele não tem a função de guardar a sua casa, de ser seu amigo, de ser seu companheiro, não. Ele é selvagem, né? Então é a mesma coisa, assim. Então você tem uma vida ali fora daquilo que seria estar nos caminhos de Deus ali, né? Fechados ali, reservados e cuidados, né? Então eles têm
essa analogia de selvagem e uma coisa cuidada pelo homem, né? E aí a gente tem essas relações de natureza, explicações com exemplos que eles conseguiam entender, né? Raiz, a gente vai ouvir muito durante a Bíblia, quando vai lendo, raiz de Judá, raiz de Davi, né? Aquele que veio né? A árvore que fica com as raízes à beira do riacho. Então a gente tem muitos exemplos, nós temos muitos exemplos na Bíblia que falam de plantas, né? Então por isso que tudo isso vem nesse contexto para de modo a facilitar o entendimento daquele povo, né? Então, talvez hoje, para a gente não tenha assim tanto sentido no sentido prático da coisa, mas por isso a explicação, né? Mas para eles era uma coisa mais prática, né? Falar de raiz e plantas. Então a gente tem muito disso, e a questão do enxerto também, a questão da condição de você poder ser enxertado, e você poder fazer parte dessa árvore, né? Sempre, né? Assim, desde que você se arrependa daquilo que você tem feito de errado, você vai ser, né? Você vai voltar para essa árvore, né? Então são exemplos muito interessantes e que a gente tem visto nesses textos e que talvez que refletir um pouco mais sobre as nossas vidas, né? A vida que a gente tem levado hoje, né? Como é que a gente está, né? Se a gente está firme nessa árvore, está bem ali, cuidado ali, está deixando que Deus cuide dessa árvore de forma que ela seja extraído o melhor dessa árvore, né? Que venha dar bons frutos e que venha alimentar, iluminar ou dar, né, energia para muitos, né? Porque a oliveira é isso, né? Energia, né? Com questão dos óleos, né? Que tal? A questão também da alimentação, né? Do azeite, da polpa lá, né? E a questão mesmo de você se deixar, né? Ser usado e ser cuidado por Deus, né? Então essa é a oliveira que dá esses bons frutos. Eu acho bem interessante. Tem muita coisa para a gente falar, né? Vamos falar da oliveira, da laranja brava aqui. Então, são coisas interessantes e é para a gente sempre observar. Tudo tem um contexto, tudo tem uma época em que foi escrito, né? Você Isso. falar do Cláudios, você falar da Oliveira, tudo, e por isso talvez esse tempo que a gente gaste um pouquinho mais com esses textos que podem se tornar um pouquinho mais difíceis no entendimento, né? Mas eu acho que está indo bem. Tá legal. Certo. Muito bom, muito obrigado. Alguém quer falar mais alguma coisa antes de eu passar para o próximo bloco? Que o próximo bloco vai complementar esse nosso estudo. Então, vou falar. Bom, e aí só reforçando, né, que ele está querendo dizer aqui, se tem, né, nós estamos falando do futuro de Israel, tem salvação? Sim, tem salvação. Ele usou essa figura, né, e ele também fala do povo dos gentios, né, ele fala que ele é apóstolo dos gentios, né, quando ele coloca aqui os gentios e os judeus, né, na nossa vida, dá para a gente entender isso com a parábola aí, com a parábola não, com a metáfora das oliveiras e da massa, né? Ele quis deixar muito claro, assim, que existe sim a salvação, né, para os judeus, e que vai ser igual a dos gentios. E ainda ele fala assim, né, toda a salvação dos gentios, o jeito como que vai ser assim a nossa vida em Cristo, a vida de um cristão, a vida nova, ela vai também permitir, né, tudo que vai acontecendo na vida de um cristão, né, a manifestação do Espírito Santo, a salvação, tudo isso que vai acontecendo, ela vai contagiar outras pessoas. Então, quando ele falou aqui, de algum modo, ele espera incitar o meu povo, quer dizer, o meu povo que ele fala, aqueles que não acreditaram. Então, ele está dizendo aqui, que isso vai ajudar, um vai ajudar o outro. Então, quando o judeu vê alguns gentios se convertendo, tendo as graças, tendo Deus na vida dele, o agir do Espírito Santo, ele vai falar, poxa, que legal isso, né? Esse testemunho vai ajudar o povo dele, né? Então, quando ele falou aqui no começo que ele queria conversar com os gentios, ele acredita realmente
que isso vai influenciar positivamente os judeus que não estavam acreditando. Isso é fato, isso na nossa vida é assim, né? Quando a gente mostra que a gente está numa vida em Deus. Eu vou pegar o meu exemplo mesmo. Quando eu vim aqui para a igreja, quando eu comecei a ver isso, pastor, muitos de vocês aqui, como eu comecei a ver essa maravilha, né? Eu falei, opa, é aqui que eu quero estar, né? Eu quero estar enxertado aqui nessa oliveira aqui. Eu quero, né? O pastor falou para mim assim, você quer aceitar Jesus, né? É mais ou menos isso. Você quer ser enxertado aqui nessa oliveira, na boa oliveira? Eu falei, é isso que eu quero. E aí, esse testemunho, né? Essa vida das pessoas que estão em Cristo, ele vai mostrando, Paulo vai mostrar isso para a gente, que isso vai estimular e vai levar a gente, vai trazer as pessoas para Cristo. E o permanecer, que é outra mensagem muito importante aqui, o permanecer também é importante. Eu vejo isso, né? Quando eu cheguei aqui, eu quis ser enxertado nessa oliveira, e eu vi também que eu preciso fazer um esforço para eu permanecer, para que eu não caia de novo. Mas eu sei também que se eu cair e eu me arrepender, eu quiser voltar, Deus vai estar aqui, vai estar disponível, eu vou ser bem recebido. Então, isso para a nossa vida de hoje fica muito claro, né? Então, a gente tem que realmente entender isso como uma coisa para todo mundo. E quem está nessa oliveira boa, seja que veio do povo judeu, seja que veio do gentil, não importa, isso vai estimular a gente, né? Pastor Vanderlei queria falar alguma coisa? Não, Pode continuar. Estou aprendendo muito aqui com vocês, mas no final, na hora da oração, eu comento alguma coisa. Então, tá bom. Então, eu já vou passar também a palavra para o senhor, né, Vanderlei, pastor, porque, né, já faltam 10 minutos. Mas deixa eu falar aqui, então, sobre o que a gente viu aqui, né? A gente viu o primeiro bloquinho falando que... E agora, o Israel, o futuro Israel, ele pode ser salvo? A gente viu que sim. Né? E no segundo bloquinho, a gente viu que essa rejeição não é final. Quer dizer, a gente pode voltar, a gente pode se arrepender, a gente pode voltar a entrar nessa oliveira boa, numa vida junto com o nosso Jesus? Podemos, ele mostrou aqui a qualquer momento. E ele falou para a gente, mas a gente tem que permanecer na nossa fé, para que a gente não seja cortado, né? E aí, então, no próximo bloco, ele vai falar, aqui do 25 ao 32, ele vai falar que essa misericórdia, essa maravilha de Deus é para com todos, né? Que conforme eu estava falando aqui, sobre ser gentil ou não, quando você plugou ali na oliveira boa, né? Não importa, né? E esse próximo bloquinho também é um bloquinho, ó, vou até mostrar aqui. É um bloquinho onde também a gente tem que ler e conversar direito, apesar de parecer que ele é pequeno, mas a gente vai deixar para domingo que vem, porque aqui também tem uns mistérios aqui, vamos chamar assim, e uns conceitos que a gente vai precisar conversar bem. Tem alguns estudiosos, inclusive, que não chegaram ou tentam verificar esse mistério aí, às vezes, de uma outra forma, mas a gente vai conversar bem para ficar bem bacaninha, para a gente não se confundir. Então, o próximo bloquinho também é importante a nossa conversa, tá bom? Mas eu vou deixar para o domingo que vem, porque nós vamos fechar esse capítulo 11 aqui, e tem uma parte aqui que é muito importante sobre isso, sobre esse mistério que a gente está falando, sobre esse povo, os gentios, que ganhou a salvação através da transgressão do povo judeu. Então, e a gente vai ver também sobre uma questão de tempo. Quando vai ser salvo? Quando eu posso ser salvo ou não? E aqui esse bloco pode trazer algumas dúvidas que nós vamos esclarecer mais domingo que vem, porque tem toda essa parte do contexto que a gente precisa conversar. Opa! Eu acho que aqui. Pronto. A gente parou, então, aqui, nesse momento aqui. Pastor,
A gente tem aí uns 5, 10 minutinhos, não, menos que isso. Quer fazer algum comentário? E já... Eu estou aprendendo coisas maravilhosas com vocês. Primeira coisa, né? Que, graças a Deus, pela dedicação sua e também do irmão Edgar. E nesse capítulo 11, que é riquíssimo, né? Muito rico. Então, lá no começo, que nós já comentamos vez passada, logo no começo do capítulo 11, lá o verso 8, 9, 10, né? Paulo fala que realmente o que aconteceu com o povo de Israel, né? Quer dizer, eles viram, eles ouviram, mas ficaram indiferentes, né? Eles viram o poder, viram tudo, mas olha, não estou nem aí. Hoje também acontece muito com isso. Só vê o milagre, vê o que Deus tem feito, e daí? Fica indiferente. E também no finalzinho que você estava comentando, eu estava pensando que a nossa vida, ela tem tanto a nossa vida física, como a nossa vida espiritual. Tudo na vida tem um início, né? Estava comentando lá quando você tomou uma posição em aceitar Jesus, né? Foi um início maravilhoso. Agora, o meio é muito importante, porque depois do meio é que vem o fim. E a vitória está no fim. Não está no início, é muito importante, né? Então, o seu início bom, o seu meio ótimo, vai fazer você ter um maravilhoso fim. Então, podemos ver e sabemos, e todos nós conhecemos, muitas pessoas que teve um bom início, né? Mas no meio se esfriou tanto, e o fim, como é que está? Então, essa lição que nós aprendemos aqui é muito rica, né? Tanto está vendo aqui, cada palavra, cada versículo dá uma pregação, dá um estudo para nós. Então, só quero dizer que o Senhor nos preserve realmente e que nós possamos fazer a nossa parte de buscar. Nós temos um bom início, né? Um bom início. E nós temos que ter agora, nesse meio, é onde nós estamos aprendendo as coisas do Senhor mais profundas, né? Não somos mais como criança, né? Não é leitinho, né? E agora nós vamos lutar para que esse final seja maravilhoso, né? Que nem eu estava vendo a Ana Karine, né? Que nós comentamos. Ela teve um bom fim. O meio dela foi muito difícil, mas ela agarrou. Ela fez que nem Jacó, agarrou. E na luta que ela teve, as dificuldades que ela teve, né? As dores que ela sentiu, não fez ela desistir. E Deus o premiou com um maravilhoso fim. E que todos nós possamos ter um dia, né? Abençoado. E no final, Paulo lá fala assim: não foi fácil, não, mas eu combati esse combate. Mas o importante é que no meio eu guardei a minha fé. Que Deus nos abençoe. E vamos participar hoje da ceia do Senhor, que é um prêmio que Deus nos dá. Uma alegria, né? Que Deus abençoe vocês. Amém. Tem pedido de oração, alguma coisa? Para a gente orar? Acho que não. Aqui no chat, deixa eu ver. Acho que não. Amém. Não vamos esquecer, né? Nós vamos orar para que Deus nos conceda o templo para nós, ou este que nós estamos, ou outro, mas que Deus nos dê essa graça e condições para nós comprarmos em nome do Senhor Jesus. Amém? E também já quero agradecer também às irmãs que participaram do bazar, ou alguns irmãos que estiveram lá, que foi muito gostoso, muito bom, foi uma bênção, foi toda uma alegria muito grande, foi tudo. Muito obrigado pelas irmãs abençoadas que nós temos, que sempre estão com a gente, não só na oração, mas também no trabalho para a obra do Senhor. Pai amado, quero te louvar, quero te agradecer por esse estudo da tua palavra que é tão profundo, Pai. Quantas lições nós aprendemos a cada versículo, Pai. Deus, e que nós que tivemos um bom início, Pai. Que esse meio que nós estamos vivendo seja um meio para nós aprendermos mais e mais a Tua palavra, que nós possamos crescer na Tua palavra, para nós conseguirmos um excelente fim, que é a salvação eterna. Obrigado por todos que estão participando, em especial o Edgar, Pai amado, e o Marcelino, que tem, Pai amado,
estudado a tua palavra para nos ensinar. E hoje, Pai amado, no culto de hoje, seja uma grande bênção, Pai. Também quero interceder por todas as pessoas que necessitam de uma cura, de uma libertação, todas as pessoas que estão participando, com aquelas pessoas que estarão ouvindo ainda através, Pai amado, da internet, do YouTube. Pai amado, esse recado, esse estudo, que haja um estudo, ao ouvir, haja um estudo de poder, de libertação, de cura, mas, sobretudo, Pai amado, para nós aprendermos. Obrigado por tudo. Eu oro, agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai. Amém. Shalom Amém. Adonai, pastor. Fiquem na bênção. Amém. Fiquem na bênção. Deus abençoe a todos. Muito obrigado Amém. pela Deus participação. abençoe. Amém. Bem, Deus abençoe. Até mais tarde. Até mais. Amém. Amém.